Eu quero que você, por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo em uma das cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreve, a carta que ele escreve ao seu outro filho na fé, Tito. Por favor. O livro de Tito é um livro pequeno, apenas de 3 capítulos. E eu quero ler, irmãos, o penúltimo versículo da carta. O penúltimo versículo da carta, que está no capítulo 3, versículo 14. Título, depois de 2 Timóteo, antes de Filemon, bem próximo lá de Hebreus, um pouco antes de Hebreus. E o texto bíblico ele diz o seguinte, versículo 14: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Vou ler de novo. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Eu quero parar aqui e quero orar. Deus maravilhoso, soberano Criador, eu te agradeço pela oportunidade que tenho de trazer a tua palavra, Deus, trazer o teu evangelho, Deus, aos corações dos meus amados irmãos. A exposição da tua palavra gera em nós, Deus, fé suficiente para nos mantermos caminhando com integridade, com fidelidade, com sinceridade diante de ti. É o que nós queremos, papai, ser fortalecidos na força do teu poder, é ser, Deus, construídos ainda mais com as pérolas, com os tijolos que o Senhor Deus nos dá o tempo todo. Senhor, obrigado, eu te agradeço, que a tua palavra gere em nós a mudança necessária e a ação do teu Espírito produza em nós a construção necessária para nós crermos ainda mais no Cristo e no sacrifício e fortaleça ainda mais a nossa fé, em o nome de Jesus, amém. Queridos, podeis assentar, fiquem à vontade. Irmãos, esse versículo que foi lido, ele faz parte da saudação final da carta. A saudação final da carta, ele fala exatamente sobre uma construção de viagens de um para o outro, mas ele deixa entender que há uma preocupação ainda com aqueles que foram ensinados, que ele diz aos nossos. Por que ele diz aos nossos? Porque toda a carta é uma repreensão quanto aos ensinos e às más práticas que identifica pessoas que aparentemente não são tidas como os nossos. Então ele traz isso, essa preocupação, mas eu só fiz esse texto para lançar essa preocupação dos nossos, para que eles façam e eles se preguem as boas obras, não só suprindo as necessidades diárias também, mas que eles não sejam improdutivos, pessoas que estão acomodadas, pessoas que estão paradas, sem tomar nenhum tipo de atitude. Mas eu quero que você volte
lá para o capítulo 2, por favor. O capítulo 2 é exatamente a instrução que o apóstolo Paulo dá a Tito. Irmãos, essa carta, provavelmente ela foi escrita a Tito quando ele estava como presbítero ou como guia da igreja de Creta. Então essa carta é para alguém que está conduzindo um povo. E o apóstolo Paulo sabe perfeitamente, a construção que Tito precisava receber para conduzir a igreja em Creta. Versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Primeiro versículo diz: você não deve fugir do que está escrito, você não deve fugir daquilo que foi deixado como pregação para vocês, os ensinos que foram dados a vocês. Então tem que ser de acordo, tem que casar, nada que venha a ser algo estranho à doutrina. Versículo 2: ensine. Aí agora, irmãos, no texto, eu quero que você preste atenção, que o versículo 2, o versículo 3, o 4 e o versículo 9, ele fala de algumas categorias de pessoas, de irmãos dentro da igreja, e que cada um dentro da sua categoria tinha uma construção a fazer. E ele diz o seguinte no versículo 2: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O que o apóstolo Paulo está trazendo? O ensino da palavra de Deus. Quando nós fomos aproximados a Jesus Cristo, quando nós entendemos a nossa condição pecaminosa, quando nós reconhecemos o resgate na cruz do Calvário, nós fomos justificados mediante a fé. Nós fomos justificados, Deus nos justificou. Mas a justificação, irmãos, ela acontece na conversão, no crer, na aplicação da fé no sacrifício. Mas, todavia, nós temos um caminho a percorrer sobre essa terra. E é exatamente a preocupação de como caminhar na terra que o apóstolo Paulo escreve a eles e diz: eles precisam ser ensinados dessa maneira, porque o sacrifício de Cristo nos faz perceber o quanto desprezíveis somos, o quanto que Deus é glorioso e que nós precisamos de Deus. Mas para nós entendermos a nossa condição pecaminosa, nós precisamos da palavra de Deus que aponte em nós os nossos pecados, as nossas iniquidades. Para isso, nós precisamos de guias espirituais que, à luz da palavra de Deus, nos faça entender a maneira e a forma como devemos viver nesta terra. Porque senão, irmãos, nós vamos cometer alguns erros. Vamos pegar o texto bíblico e aplicá-lo de forma equivocada. Mais ou menos assim, irmãos. Alguém pega o texto bíblico e diz: aquele que tem duas túnicas, dê uma.
Aí você se encontra em uma situação. Olha só o texto, eu peguei um texto bíblico. Aquele que tem 2 túnicas, dê uma. Aquele que te forçar a andar 1 milha, andar 2. Ou seja, é exatamente a perspectiva do Sermão da Montanha, onde o próprio Cristo ensina. Você está em casa com o seu prato de comida e alguém bate à sua porta. Você está comendo. E por incrível que pareça, é o único bocado de comida que você tem. Aí você diz: poxa, eu não vou dar para ele porque eu só tenho esse. Eu estou sendo bíblico. Mas o que nós entendemos, irmãos, é que a nossa justiça, ela transcende ainda mais. Só de pensar que amanhã você vai ter esse mesmo bocado e aquela pessoa possa ser que não tenha, faz com que você tire do seu bocado de hoje e dê à pessoa que não tem. Vocês entendem isso, irmãos? Então tem muitas pessoas que se limitam através de 1 ou 2 textos bíblicos para não praticar certas obras. Vocês entendem, irmãos, isso? Eu não estou dizendo que o texto está errado, muito pelo contrário, é palavra de Deus, ele está certo. Só que não se limite apenas, olha só, apenas em construir meramente uma formalidade bíblica para você viver um cristianismo genuíno. É um pouco complicado pensar dessa forma. Então, o que nós devemos fazer é viver Cristo baseado naquilo que Ele nos proporcionou, vida. Afinal de contas, Ele disse que nós deveríamos entregar também as nossas vidas em favor de outros. Mas aí muitos pegam esse texto e se justificam e dizem: não, eu preciso amar os outros assim como eu amo a mim mesmo, então não vou entregar a minha vida, entendeu? Por o amor do outro, porque eu me amo primeiro. Ou seja, é uma confusão bíblica, é uma confusão que as pessoas vivem o evangelho apenas criando pretextos. Eis a necessidade, irmãos, de nós sermos conduzidos à luz da palavra de Deus e que nós sejamos ensinados a ser irmãos piedosos quanto às nossas práticas cristãs. Por isso que aqui está Tito sendo instruído a ensinar os homens mais velhos. Por que mais velhos? Porque os mais velhos, eles são homens que precisam ser respeitados. A minha filha, a Thaís, quando a irmã Antônia chegou lá para casa, ela disse assim: olhe, a Tônia. Eu falei: não, filha, não é Tônia, é a senhora Tônia, Dona Antônia, né? Tônia, Antônia. E eu tento ensinar ela ao princípio do respeito, principalmente as pessoas que são mais velhas. E é exatamente esse princípio de respeito que está sendo ensinado. O interessante é que o versículo ele diz: aos homens mais velhos, a eles serem moderados, terem moderação. Irmãos, quantas vezes nós somos conduzidos a pessoas mais velhas, aos mais velhos, algumas posturas de nós entendermos que nós temos condições de ter mais sabedoria, de nós estarmos a um nível acima da juventude e nós nos sobrepormos a muitos que nós acreditamos ser neófitos, sermos inexperientes, e nós nos sobrepomos ao ponto de nós não o ouvirmos. Vocês lembram daquele episódio de Jó,
o livro de Jó, os seus 3 amigos e um jovenzinho que aparece lá no meio daquela confusão toda, o Eliú. Vocês lembram dele? Exatamente. E quando ele chega diante de Jó e dos seus amigos, ele pede permissão e diz que ele é muito jovem, mas ele vai falar aquilo em nome do Senhor. E eles baixam a cabeça e ouvem. O que nós precisamos entender, irmãos, que nós, os homens mais velhos, nós de fato já alcançamos uma certa maturidade. Então nós já somos pessoas amadurecidas, e que nós precisamos entender que não só precisamos apresentar, ser exemplo de respeito para outras pessoas, que é o que uma das construções que o apóstolo Paulo diz para Tito falar para os irmãos mais velhos, dignos de respeito, ou seja, aqueles homens que já caminharam há um bom tempo, já construíram uma boa consciência. Então eles que têm que ser exemplos de respeito para todos nós. Sensatos, irmãos, é aquele que coloca a mão na consciência e faz exatamente segundo aquilo que é correto. Irmãos, sadios na fé é aquele que tem uma fé sólida, amadurecida. Sadios é aquele cuja fé é construída pela Escritura de fato. Aqueles que é construídos no amor e na perseverança. É exatamente esses homens e essas mulheres amadurecidas precisam entender que são sim o exemplo, e que devem ser o exemplo para essa juventude de hoje. Nós precisamos ser. Não significa que nós somos perfeitos, mas nós precisamos construir isso dentro de nossos lares e dentro também da construção familiar da igreja. É importante que isso seja feito. Semelhantemente, versículo 3, ensine as mulheres mais velhas. Quais são as mais velhas? As amadurecidas, as mulheres que já receberam o ensino de antes, e agora esse ensino que as mulheres receberam, agora elas são exortadas a algumas práticas. Quais são? Primeiro, elas serem reverentes na sua maneira de viver. O que significa reverência, irmãos? Tem tudo a ver com respeito. Reverência tem tudo a ver da forma como eu transmito graça através de um bom proceder. Eu fico pensando um pouco, a gente fica vendo através das mídias sociais, através da televisão, não porque a gente não assiste faz tempo, mas através da internet, a gente percebe que mulheres que aparentemente deveriam ser exemplo para a juventude, sim, eu falo aquelas cujos cabelos já estão ficando brancos, cuja idade já deve mostrar amadurecimento, são aquelas que de alguma maneira estão trazendo ainda mais vergonha, e eu me sinto envergonhado porque são mulheres que não têm o pudor necessário por ser mulheres de uma certa idade, seja na forma de falar, seja na forma de vestir, ou seja, as mulheres vivendo a reverência na sua maneira de viver, reverência quanto à sua postura, quanto à sua função de mulher, principalmente aquelas que já são amadurecidas.
E o texto ele vai mais: e não a serem caluniadoras, nem caluniadoras, aquelas que caluniam, aquelas que, eu vou até trazer outras palavras, aquelas que tiram do seu bom tempo para criar conversas, para ser fofoqueiras. Meu irmão, isso é terrível. E o texto, ele nem escravizado a muito vinho. Naquela época tinha isso, irmãos, a questão do vinho. E essas mulheres, como já eram amadurecidas, elas tinham que ser exemplos para as mais novas, mas a serem capazes de ensinar aquilo que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa. O provérbio diz que nós não devemos ser frequentes na casa do nosso vizinho. É o que nós precisamos entender, que se eu for visitar uma irmã, eu vou visitar ela para levar edificação, para ter comunhão, mas uma comunhão sadia, algo maravilhoso, e não ser um motivo propício para falatórios. Isso é terrível. A serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quando eu digo em casa, irmãos, quando o texto bíblico diz em casa, fala exatamente daquelas mulheres que são do lar. Eu sei que muitas daqui trabalham, são profissionais da área, né? Eu sei disso. Eu sei que as nossas práticas comuns do lar, como diz o apóstolo Paulo mesmo, na carta de 1 Coríntios, capítulo 7, deve ser exercido por todo homem. Eu acho desumano que os homens cheguem em suas casas e apliquem tamanho peso sobre as suas mulheres quanto às práticas do lar, sem ao menos ser sensato quanto ao trabalho que elas desenvolvem. É certo que cada um de nós temos responsabilidades, e nós chamamos o nosso cônjuge de companheiro. É aquele que deve caminhar juntos. E o texto bíblico ele vai até mais adiante. Da mesma maneira, encoraje, versículo 6, da mesma maneira encorajem os jovens a serem prudentes, e em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Ele está falando para Tito, e em seu ensino mostra integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Vocês sabem o que isso significa, irmãos? Você sabe aquele momento quando alguém chega contigo e diz: você não pode chamar a minha atenção porque você faz isso. Quando alguém chega a falar isso, essa pessoa que não foi exemplo em sua atitude, a única maneira, se ela tiver bom senso, é baixar a cabeça e reconhecer, o seu erro e conduzir o processo em amor. É o que nós precisamos, irmãos. Afinal de contas, como nós devemos ensinar os nossos jovens? A primeira mensagem descrita para a juventude de hoje é a forma de como a gente vive.
E isso precisa ser construído, irmãos. E eu sei que às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Hoje mesmo, confesso, eu me irritei em casa. Hoje mesmo falei asperamente com minha esposa em uma situação, e minhas filhas acabaram ouvindo. Isso às vezes é constrangedor para a gente, porque nós não somos perfeitos, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos o quanto nós precisamos melhorar. Mas nós entendemos que nós precisamos viver segundo o ensino da palavra. Eu digo sempre que quando nós erramos, nós precisamos pedir perdão, reconhecer que nós erramos, e ao mesmo tempo do reconhecer que nós erramos, tentar mudar. E eu sei que nós somos submetidos às vezes a condições extravagantes de nossas atitudes, em momentos ímpar de tensão, em momentos ímpar de estresse, mas eu sempre digo que isso não justifica. Reconheço, a minha esposa está aqui, reconheço que as mulheres, quando estão no estado pré-menstrual, elas ficam irritadas em certos momentos, né, e que os homens devem ter esse cuidado de ajudá-las, mas eu sempre digo, não justifica a mulher pecar e desagradar a Deus por causa disso, não justifica. Mas como nós sabemos a luta intensa que a mulher tem em se manter sóbrio quanto ao fervilhar de tudo isso, os homens, como são sábios maridos, vão ajudar as suas esposas a passar por essa fase que se repete todos os meses, de forma que ela não peque e que também a gente não seja conduzido também ao pecado. Irmãos, em tudo, eu li dos jovens, e este ensino mostre a Timóteo integridade, e eu li o texto até o versículo 8, para que eles não tenham nada a falar de nós. Então, se nós agirmos de forma correta, se nós andarmos no trânsito de forma correta, então a pessoa que aconteça algum acidente, ela não vai ter o que falar de nós, porque nós vamos estar fazendo e vivendo de forma que nós vamos ser exemplo até aqueles que nos ouvem. Tá bom, irmãos? Isso é importante. Eu estou falando de Timóteo, de Tito, quando ele ensina a juventude. Ele precisa primeiro ser exemplo para a juventude. Ele deixa isso muito claro. Ele não diz isso para os homens mais velhos, ele não diz isso para as mulheres mais velhas, mas ele diz isso para a juventude. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos ser. Isso significa o que, irmãos? Significa que a juventude, ela é uma classe que é conduzida pelo exemplo principalmente dos pais, e depois das pessoas à sua volta, daqueles que se dizem espirituais. Então nós precisamos. Os jovens, é uma categoria extremamente crítica, irmãos. Os jovens, eles são críticos, e eles fazem a ponderação crítica deles de forma que eles querem um feedback, uma explicação. Eles são críticos, sim, porque eles precisam não só ser ensinados, mas ser ensinados com integridade, com sinceridade, nada de meias palavras, nada dizer, olha, faz isso,
faz isso daqui. Aí o jovem diz: mas o senhor não faz, mas eu não quero saber, eu quero que tu faça, independente do que eu faça ou não. Então sempre tem esse tipo de coisa que muitos acabam trazendo para os jovens, e eles acabam entrando em parafuso quanto à postura da moralidade, daquilo que nós devemos viver como cristãos. Versículo 9 diz assim: ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, e a procurarem agradá-los, e a não serem respondões, e não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim homem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Irmãos, esse mesmo pregador que eu falei logo no início da mensagem, que trouxe a ideia de atualizar a palavra de Deus, ele usa esse tipo de texto para nós nos desvencilharmos de algumas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa aos amados irmãos: naquela época, a prática da escravatura ainda era uma prática cotidiana. Eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos: existe alguma coisa na lei, que você acha que não deve ser, que você não deve se submeter, mas ainda assim, pelo fato de ser lei, você se submete? Existe, irmãos? Sim ou não? Existe alguma coisa na lei civil que você acha que você não deveria se submeter, mas pelo fato de ser lei, você se submete a ela? Meu irmão, eu poderia citar muitas. Você mesmo pode citar provas disso. Muitos irmãos acham até desnecessário o uso de capacete, desnecessário o uso do cinto de segurança. Bom, mas é uma proposta de lei que precisa ser observada por nós, não só pelo nosso bem, mas também pelo exemplo que nós estamos dando em meio à sociedade. Eu estou falando apenas disso, mas tem muitas outras. Você se acha extorquido quando você olha no seu contra-cheque, você que é funcionário público igual eu, e vê aquela cifra grandiosa só descontando de INSS ou imposto de renda. Você acha isso às vezes desnecessário, mas é lei, irmãos. Vocês entendem isso? Nós nos sujeitamos pelo fato de ser lei. Aqui nós temos uma construção de época, que é a escravatura, e é natural que ele se sujeitasse aos ensinos aos escravos, porque existem escravos. Vocês entendem? Não que eu vá fazer escravos agora, não, irmãos, a Bíblia diz escravos, e agora eu vou ter que ter escravos, porque a Bíblia diz que tinha escravos na época, então eu vou fazer escravos. Se você fizer escravo, você vai ser preso. Vocês entendem isso, irmãos? É exatamente essa ponderação que o meu amado irmão lá, o pastor, produziu uma construção, ou seja, teve de alguma maneira um deslumbre para agir em desconformidade do texto bíblico em outros aspectos. Quando ele cita outros aspectos em desconformidade,
exatamente porque ele traz a vivência humana como critério balizador e norteador da Escritura. Não é assim, irmãos. Infelizmente, nós estamos sendo conduzidos por muitas mensagens à nossa volta dessa maneira. Mas o que nós precisamos entender é que o texto bíblico ele é claro, irmãos. Existem coisas que são pontuais àquela construção civil, coisas que são pontuais à cultura, que nós não vamos trazer para cá, mas não significa que eu vou desprezar o ensino ou mudar a Escritura de alguma maneira. O texto bíblico, e ele diz que esses escravos, eles devem ser obedientes aos seus senhores, né? Eles são cristãos, obedientes a fim de até pregar o Evangelho através de sua própria vida, dignos de confiança, esse aos escravos. O versículo 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Olhe essas palavras, irmãos, escute essas palavras, leia na sua Bíblia. Nós devemos viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Em tudo isso que está acontecendo, essas três qualidades, elas devem ser levadas em consideração. Versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essas três palavras, elas nos dão, irmão, uma perspectiva de análise, da gente analisar as coisas à nossa volta, mas ao mesmo tempo de pontuar, irmãos, aquilo que deve ser construído, o que deve ser feito de maneira sensata, com a mente em plenas faculdades mentais, sem ser movido através de nenhum tipo de sentimento que nos levem a tomar atitudes ruins, justa, de maneira justa. Aquilo que você não quer para você, é justo que você também não queira para ninguém. Não é certo, irmãos? Eu sempre digo isso, eu tenho uma frase: todo bom negócio é um bom negócio para as duas partes. Significa que quando a pessoa comprar algo de você, você precisa ter certeza que o negócio é justo, o valor que você pede, e descreva com fidelidade o bem que você vende para outra pessoa. E piedosa, a maneira pelo qual nós vivemos a nossa cristandade. Versículo 15 e último do capítulo 2 diz o seguinte: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Exatamente esse tipo de construção que cabe também a mim e a todos aqueles que são dotados, irmãos, de condições do ensino da palavra de Deus, também ensinar a igreja.
Se esse tipo de construção é ensinado à igreja, a moralidade, não que a moralidade seja a base de nossa condução, do nosso caminho cristão, muito pelo contrário, a nossa base é Cristo. A moralidade é uma forma de ensinar os fundamentos, os rudimentos da doutrina, para que a gente possa viver de maneira digna aquilo que pela fé nós aceitamos. Entenderam, irmãos? A nossa vivência moral, ela deve ser condizente à fé que nós professamos. A nossa ética de conduta, nossa conduta deve ser condizente à fé que nós declaramos em Cristo Jesus. Não significa que nós somos perfeitos, mas quando erramos, vamos junto a Deus pedir perdão pelo nosso pecado. Eu quero fazer mais a leitura de mais alguns textos. São 8 horas e 30 minutos, peço mais uns 6 minutinhos e nós vamos finalizar o culto às 8h40, irmãos. Versículo 1 diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo aquilo que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenham a praticar as boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Significa o que, irmãos? Uma vez que fomos alcançados por tamanha bondade, uma vez que nós fomos alcançados por tamanha graça, uma vez que a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, Ele nos deu a oportunidade de ser regenerado e renovado pela ação do Espírito em nós. Uma vez passando por tudo isso, como podemos nós, irmãos, vivermos em práticas dissolutas que envergonham o nome de nosso Deus? Como podemos nós, irmão, desprezar tamanho sacrifício? Como podemos nós, irmãos? É por isso que ele diz: a prática de boas obras é uma
forma, irmão, de nós externarmos tudo que nós cremos, tudo que nós temos na nossa vida como parâmetro de fé. Vocês entendem isso, irmãos? Você crê em Cristo? Você crê no sacrifício? Se você, irmão, é regenerado e renovado pela ação do Espírito, através de Jesus Cristo, então as boas práticas, a vida de boas obras deve ser construída na sua vida. E você deve fazer sempre a introspecção necessária para te conduzir sempre às boas práticas. É isso que nós precisamos entender. É isso que as pessoas não entendem quando leem Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Aí a pessoa entende que a salvação é assim, e a graça, como fala em Romanos capítulo 3, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e o próprio texto diz que uma vez que você recebe a graça, como pode viver em contrário a essa bondade maravilhosa de Deus? Nossa salvação não é por boas obras, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. No entanto, irmãos, mostra-me a tua fé que salva com obras, porque sem obras, irmãos, isso não é fé. Vocês entendem isso, irmãos? Por isso que no versículo que eu comecei a mensagem, eu vou terminar. O versículo 14 diz: quanto aos nossos que apresentam a dedicar-se, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as suas necessidades, não seja peso a ninguém, mas não sejam improdutivos. O fato de serem improdutivos, irmãos, ele tem um caráter mais amplo. Não sejamos cristãos que pensamos apenas em nós mesmos. Irmãos, nós temos uma coletividade que nós precisamos fazer jus e nos organizar melhor para que todos os nossos esforços sejam mais significativos na hora de lançarmos a mão àquele que precisa. Se o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para nós hoje, se uma carta fosse escrita para a comunidade cristã em Monte Alegre, qual seria o assunto abordado? Qual o raio, desculpe a expressão, mas qual a repreensão que nós iremos receber agora, irmãos? Cadê as nossas obras? Cadê as nossas boas obras que testemunham de nossa fé? Cadê a unidade que testemunham de nossa fé, descrita pelo próprio Cristo, quando ele sempre diz que nós devemos ser um com os outros? Quando ele diz cada um busque suprir suas próprias necessidades, é que cada um pelo menos faça um pouco e não seja pesado a ninguém. Amém, irmãos? E quando eu digo não seja pesado a ninguém, eu digo em todas as formas possíveis, todas as maneiras possíveis, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, como marido,
que fica em casa, a mulher trabalhar fora, a mulher precisa chegar para lavar a louça que ele não teve coragem de lavar. Seja dentro de casa, mas seja também na coletividade da igreja, na qual você pertence. Todos nós precisamos ser úteis. Eu ainda como guia, preciso ouvir pessoas chegarem a falar comigo e dizer: eu posso ser útil em alguma coisa? Ainda não ouvi. Aquela pessoa que se lança na oportunidade de querer ajudar, todos nós precisamos fazer isso. A oportunidade de fazer. Para finalizar, para nós orarmos, eu frequentava uma igreja, que vocês sabem muito bem, e um determinado dia, um senhor bem velhinho, morava um pouco à frente da igreja, pediu permissão para ir ao lado da igreja. Vocês conhecem lá, ao lado, entre o muro e o templo, um corredor cheio de mato, e ele pediu permissão para ele ir com a enxada dele limpar. E aquilo foi constrangedor para muitas pessoas, porque esse exemplo foi citado em púlpito na época lá, há muitos anos atrás. E isso eu posso fazer um pouquinho? Apesar de nós vivermos em uma igreja, em um tempo capitalista, nós não somos individualistas ao ponto de vivermos somente as nossas vidas sem levar em consideração o outro. É isso que nós precisamos entender. A moralidade, as boas práticas devem fazer parte de nossa vida, de pregar aquilo que deve ser pregado, mas de viver aquilo que deve ser vivido. Amém, irmãos? Não estou dizendo que você agora vai ser perfeito, que você não vai ser perfeito, que você vai errar. Quem sabe um dia, você sem querer, você vai reclamar do arroz queimado, mas eu tenho certeza que Deus vai te dar condições. O Espírito Santo vai lembrar você, aqui dentro, de que você errou e que você precisa chegar para sua esposa e pedir perdão. Assim como publicamente peço perdão à minha esposa por ser áspero com ela, eu ainda não tinha tido essa oportunidade, mas me perdoe, sou falho e pretendo melhorar. E é o que nós precisamos fazer o tempo todo. Você sabe que tipo de oração você deve fazer. Você sabe muito bem de que maneira você deve se portar diante de Deus, ouvindo uma mensagem igual a essa. O único sentimento que me vem à mente é um sentimento de incapacidade. Incapacidade por fazer aquilo que é bom. E um desespero dentro de minha alma dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser um bom marido. Me ajuda a ser um bom pai, um bom amigo. Me ajuda a ser um bom guia espiritual, um bom colega de trabalho, um bom cidadão. Me ajuda a ser exemplo em meio a um mundo extremamente perverso. Faça a sua oração.
Senhor meu Deus, soberano e gracioso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, à semelhança daquele publicano. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, à semelhança daquele que reconhece a limitação, a fragilidade, a incapacidade que mora dentro de nós. Por isso que nós Te buscamos, é por isso, Senhor, que nós precisamos de Ti dia após dia. É por isso que nós precisamos de Ti, porque o velho homem tenta de alguma maneira sair, mas o Senhor diz que o Senhor produziria renovação em nós, através do Teu Espírito Santo. Então nós nos permitimos ser conduzidos por Ti, Senhor. Nós nos rendemos à Tua bondade, à Tua graça, ao Teu poder. Nós reconhecemos, Papai, a podridão que há em nós, e que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Precisamos de Ti para viver, precisamos de Ti para morrer, precisamos de Ti, Senhor, para nos relacionar com as pessoas, precisamos de Ti, Senhor, para toda e qualquer situação, seja no nosso trabalho, seja na construção de nossa vida, em qualquer momento. Precisamos de Ti, Senhor, para dar o outro lado do nosso rosto quando alguém nos bofetear. Precisamos de Ti, Senhor, para ser capaz de andar a segunda milha quando aquele nos forçar a andar uma. Precisamos de Ti, Senhor, para sermos capazes de tirar daquilo que temos, Deus, para dar àquele que precisa, porque a maldade impera em nosso coração, e nós queremos fazer a Tua vontade. A Tua vontade é o que nos interessa, Senhor. Por isso que nós nos sujeitamos o tempo todo, nós fazemos, Papai, nos jogamos diante de Ti, para que essa morte que está em nós seja sujeitada ao sepultamento, e que possamos viver em novidade de vida o tempo que nos resta sobre essa terra. Senhor, a Ti honra e glória, e é o que nós queremos viver, Te dando honra e glória em o nome de Jesus, seja através da nossa pregação, seja através da prática de boas obras que o Senhor nos incentiva a viver, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Queridos amados irmãos, que Deus abençoe grandiosamente a sua semana, e que o amor de Deus e que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão do Espírito esteja conosco, nos conduzindo em uma vida piedosa que glorifique a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.